Mais uma vez, vamos aqui falar sobre o mundinho da leitura do TikTok também na vida real, porque tem outra treta muito grande do BookTok que eu preciso trazer aqui pra vocês. E eu, como uma pessoa que tem um clube do livro, precisava reagir a esses vídeos e trazer aqui pra vocês, porque vocês já sabem que teve a treta antigamente da menina que tava com raiva, que o livro tinha muita palavra. Posso só, falar por um segundo? Por que esse livro é assim? Primeiro de tudo, a fonte é tão pequena. Segundo, por que as páginas estão tão cheias de palavras? O que é isso? Eu gosto de páginas que não tem tantas palavras assim. Literalmente toda página é assim. Olha isso. Dessa vez tem outra treta que é falando que será que alguns tipos de livros são realmente leitura? Ou você não deveria estar lendo esse tipo de coisa? Eu não confio em vocês e suas vadias do BookTok e nas suas recomendações idiotas de livros do Kindle Unlimited falando isso aqui é 5 estrelas, esse é um dos melhores livros que já li. TikTok não cria leitores, cria consumidores. E não é culpa de quem assiste, mas sim de quem recomenda. Tem criador hoje que não indica livro, mas sim vende o livro. Não fala de escrita, profundidade, narrativa ou construção. Fala só de reação. Como eu leio dos piores aos melhores livros, eu quero conversar mais disso com vocês. Já peço logo o like, se inscreva aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Meu clube do livro, se você quiser ler, tá aqui na descrição. Meu Instagram é Juleiva, se você quiser mandar recomendação, pode mandar recomendação por lá, que eu fico muito feliz de receber. Inclusive, isso daqui eu fiquei sabendo por vocês que acompanham muito esse mundo do BookTok. E hoje eu vou reagir a esses vídeos e explicar tudo sobre essa treta pra vocês. E agora que saiu o filme do Morro dos Ventos Uivantes, e teve alguns tipos de pessoas. As pessoas que amaram o filme, que não leram um livro. Tiveram as pessoas que odiaram o filme porque leram o livro. Também tiveram as pessoas que leram o livro e gostaram do filme. Realmente não sei como isso é possível, mas teve esse tipo de gente sim, que eu tive muitas pessoas que apareceram aqui na minha For You que já tinham lido o livro, assistido o filme e gostaram do filme. Por quê? Não sabemos. Pois bem, esse é o tipo de leitura que é sempre complicado. Eu fiquei pensando, será que tem leitura certa? Tipo assim, ó, você lê um livro e você pensa, o que a pessoa quis dizer com esse livro? E nesse caso específico do Morro dos Ventos Uivantes, eu fui vendo relatos das pessoas, gente que tinha chorado com esse filme, que tinha amado esse filme, daí eu pensei, bom, talvez você não entendeu o livro direito. Eu mesmo tô relendo esse livro pela terceira vez. Eu li quando eu tinha uns 13, 14 anos, porque a Bela de Crepúsculo ama o Morro dos Ventos Uivantes. Eu, como fã de Crepúsculo, falei, vou ler também. Depois eu li com uns 20, 21 anos, porque eu queria entender de novo como é que era a minha cabeça adulta lendo aquilo, porque a princípio eu achava que era só um romance. E depois, agora eu tô lendo aos 29 e já tá sendo outra experiência. Então vamos lá assistir o primeiro vídeo pra gente conversar mais sobre isso, vamos lá. Olhem só, esse vídeo aqui foi o que viralizou. Ficou muito famoso na gringa. E aí eu traduzi pra vocês, né, com IA, como vocês já sabem, mas é o que ela tá falando aqui. Vamos ver o que ela falou. Eu não confio em vocês e suas vadias do BookTok e nas suas recomendações idiotas de livros do Kindle Unlimited falando isso aqui é 5 estrelas, esse é um dos melhores livros que já li. Enquanto isso, quando eu tinha 12 anos, eu li a fanfic do One Direction, escrita por alguém cuja primeira língua nem era o inglês no Wattpad, e ainda assim era melhor escrita do que metade das porcarias que vejo sendo promovidas no BookTok. Eu vou ser a chata e dizer, alguns de vocês precisam voltar para uma aula de literatura do ensino médio, porque a falta de compreensão de leitura que estou vendo é assustadora. Falando que Guild, ou seja lá como essa merda se chama, é uma obra-prima literária. Quase como se, quando autores usam de verdade recursos literários e, sei lá, nuances, sem explicar tudo pra gente como se fôssemos crianças da primeira série, eu vejo muita gente nas redes sociais dizendo foi muito confuso e complicado demais. Pensamento crítico, amores. Aprendam a fazer isso. Eu adoro um clima divertido de romantasia tanto quanto qualquer outra garota. E esse é engraçado, né? Porque do nada ele vai pro português de Portugal, mas vamos lá. Romantasia é um dos meus gêneros favoritos. No entanto, isso não significa que precisa ser mal escrito. Assim, ó. Vamos lá. Esse vídeo ficou muito famoso porque o jeito que ela fala, no começo ela já fala assim, eu não confio em vocês, suas que estão recomendando esses livros do Kindle Unlimited, que tecnicamente os que ela tá falando são esses livros ruins e mal escritos. E depois ela vai para a parte que ela conta que as pessoas já não entendem mais um tipo de leitura simples. E eu preciso esclarecer para vocês aqui uma coisa e conversar sobre isso. Porque é o que acontece realmente. Você vai ler um livro, tipo um livro
mais fácil ou um livro mais difícil, enfim, tem diversos tipos de leitura, diversos tipos de escrita e tá tudo certo. Eu também adoro ler romance, eu adoro ler livro de ficção, só que se você se apegar muito a, por exemplo, eu só quero ler livros que sejam extremamente fáceis, você vai ler um livro que seja um pouquinho mais difícil, de escrita mais difícil, você não vai entender absolutamente nada dele. E a questão é que muita gente desiste por isso. E isso tá acontecendo não só no mundo literário, também já falei pra vocês aqui que nas séries, você vai assistir uma série, e aí a série tá repetindo o mesmo diálogo centenas de vezes, inclusive agora saiu Bridgerton, que eu adoro Bridgerton, né? Um besterol absurdo, romântico, eu amo. Essa mina aqui, inclusive, é igualzinha a Penélope de Bridgerton, todo mundo tava comentando isso. Mas enfim, e aí Bridgerton ficou repetindo várias e várias e várias vezes a mesma coisa, como se a pessoa estivesse usando o celular, igual a Stranger Things, ela não ia entender. Então, se você está assistindo a série concentrado, sem mexer no celular, você vai começar a se estressar, porque vai ficar repetindo várias e várias vezes. E eu acho também que na era das redes sociais, isso tudo tá se tornando uma coisa muito pior. Eu preciso dar uma pausa pra falar aqui pra vocês de uma coisa que realmente funciona e que vai te fazer ser uma pessoa muito mais interessante de verdade. E você finalmente vai aprender um novo idioma. Hoje eu apresento pra vocês a Babel. A Babel é um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. E não é só pra você decorar a frase solta, a Babel realmente vai te ensinar a falar na vida real. Como vocês sabem que eu recentemente viajei pra Itália e fico viajando, eu sempre tô aprendendo as coisas, nem que sejam as mais básicas possíveis pra quando eu for viajar. Essa aqui é uma lição, por exemplo, de italiano, olhem só. Un aperitivo. Un aperitivo. Porque pra falar italiano tem que mexer a mãozinha. Una birra. Una birra. Succo d'arancia. Un succo d'arancia. Un vino. Um vinho. Desiderate un aperitivo? Desiderate um aperitivo. Eu sempre clico aqui pra você repetir e falar, fica melhor. Como vocês estão vendo, esse método é baseado muito em conversação. Em poucas semanas você vai aprender frases super úteis pra você usar quando estiver viajando, pedir uma comida, pedir uma bebida no aeroporto. E essas lições foram criadas por mais de 200 especialistas em idiomas. São 14 idiomas disponíveis. Tem inglês, espanhol, francês, italiano, entre tantos outros pra você escolher. E tem também a Babel Live. Você pode fazer aulas com professores certificados em grupos, dependendo do horário aí que você puder. Então, baixa o aplicativo da Babel pelo meu link e ganhe descontos exclusivos na sua assinatura. O link tá na descrição e no comentário fixado. Clica lá e começa hoje. Vamos voltar pro vídeo. Porque assim, ó, antes da gente passar pro próximo vídeo, é só pra explicar aqui pra vocês de forma muito rápida algo que vocês já sabem. Porque a gente passa o dia inteiro scrollando, mexendo no Instagram, mexendo no TikTok, mexendo em tudo que é rede social, e você vai ler, o seu cérebro vai ficar tipo assim, tá, isso aqui vai ser uma coisa devagar, você vai demorar muito pra terminar isso, eu só quero que você não faça. Aí você vai lá e desiste e começa a rolar de novo na tela do seu bendito celular. É isso que você faz. Você não dá chance a ler coisas difíceis. Inclusive, esses dias eu tava vendo no Twitter muita gente falando, tipo assim, Machado de Assis, fui tentar ler, achei insuportável, é muito difícil a leitura e tal, tal, tal. Gente, livros tão clássicos, livros tão bons. Não desistam de ler. Inclusive, antes de passar para os outros delas, vamos ver esse vídeo aqui, ó, pra vocês entenderem uma coisa. Ó, criaram assim, ó, diretamente da delegacia das minúsculas causas, e aí BookTokers não criam leitores, e sim consumidores. Vamos lá. Então vamos lá ver aqui esse vídeo para ver o que as pessoas estão falando no Twitter sobre o BookTok. BookTok não cria leitores, cria consumidores. E não é culpa de quem assiste, mas sim de quem recomenda. Tem criador hoje que não indica livro, mas sim vende o livro. Não fala de escrita, profundidade, narrativa ou construção. Fala só de reação. Esse livro vai te destruir. Esse casal vai acabar com você. Esse livro aqui mudou a minha vida. Isso não é análise, isso é marketing. Mas por que marketing? Os mesmos livros são sempre recomendados pelos mesmos criadores, com as mesmas frases, com as mesmas reações, com os mesmos argumentos. Literatura sempre foi e sempre será subjetiva. Nenhum livro na história foi amado por todos. Porém, me explique, como que dezenas de pessoas diferentes têm exatamente a mesma opinião do mesmo jeito sobre o mesmo livro? Isso não parece opinião, parece algum tipo de roteiro. E quando você simplifica uma história complexa só para viralizar, você distorce ela, e quando você esconde temas pesados para não perder clique, você engana quem confia em você. E quando você chama tudo de obra-prima, nada mais é obra-prima. Leitor iniciante acha que está descobrindo literatura, mas muitas vezes só está seguindo tendência. Influenciador literário não é só quem lê, é quem forma leitor. E se você tem público, mas recomenda igual todo mundo, você não está indicando livros, mas sim está produzindo hype. Aí quando a moça falou de coisa literária, eu lembrei disso aqui, ó. Esse livro do Kindle Unlimited, ela odiando a espécie dele desde o ataque que sofreu quando era criança.
E descobrindo anos depois que ele salvou ela, fez um pacto e agora estão destinados a ficarem juntos. Isso daqui é um livro, tá? Só pra falar pra vocês. É um livro. E teve um vídeo muito absurdo disso que eu vi também, que eu vou trazer aqui pra vocês, rapidinho antes da gente seguir, porque eu tô falando de todas as causas possíveis sobre esse BookTok da vida. Vamos lá. Olhem isso daqui. Isso não é a coisa mais absurda que vocês já viram na vida de vocês. Elas postaram o seguinte: vai retornar o livro, porque o livro, ela vai devolver o livro porque o livro foi ruim. E ela vai lá devolver, olhem só. Gente, eu não tô brincando. Elas compraram o livro, foram até... Porque nos Estados Unidos tem isso daqui, né? Que você pode ir lá, devolver o livro, se você não gostou do livro, não. Qualquer coisa que seja. Isso aqui eu acho que é a Target, né? A loja Target. Elas estão devolvendo o livro. Porque elas não gostaram de ler o livro. E eu achei isso daqui a coisa mais inacreditável do mundo. Eu vou trazer os comentários aqui pra vocês, olhem só. Olhem só aqui, ó. Devolver o livro que você já leu é um crime. Eu daria dislike nesse vídeo se eu pudesse. Aí a pessoa exatamente parece que bibliotecas existem. Devolver um livro usado e lido é um trabalho absolutamente insano. A audácia de devolver o livro já foi lido e ainda marcar o autor com a hashtag. Não faça isso, comportamento diabólico, que tal doar ou repassar pra alguém. Enfim, gente, o livro estava danificado, se o livro dela estava todo rasgado, se você parar pra ver dos lados. E ela foi lá e devolveu. Então, só pra vocês entenderem que esse mundo aqui do BookTok é uma coisinha meio diabólica. Vamos lá seguir pros outros vídeos, pra gente entender mais sobre essa treta literária. E aí foi todo mundo xingar ela, né? Ela fez outros vídeos falando sobre. Gente, eu não quero concordar e nem discordar, eu quero dar aqui meus pontos também, porque ela tá com pontos muito bons e outros... Vamos lá. A apresentação foi boa? Não. Meus argumentos ainda são válidos? Sim. Então vamos deixar claro o que eu disse e o que eu não disse. Eu disse que você não pode gostar dos livros que gosta? Não. As pessoas, eu incluída, leem por escapismo, conforto e fantasia, e isso é maravilhoso. O prazer nunca foi o problema. O que eu disse é que nem todo livro agradável precisa ser considerado uma obra-prima literária, e que precisamos começar a cobrar padrões mais altos de autores, editoras e criadores de conteúdo. Popularidade, prazer e qualidade não são a mesma coisa. É que vocês estão vendo também que quando ela fala sobre criador de conteúdo, é a mesma coisa que o do vídeo que a gente viu anteriormente. Que fala que todo criador de conteúdo está indicando os mesmos livros, os livros ruins, porque eles são pagos e tal. Pra vocês entenderem, eu recebo muito e-mail de autores, enfim, querendo que eu fale dos livros deles, tal. Eu sempre falo, vou ler o livro primeiro, e depois, se o livro for bom, eu venho aqui indicar. A maioria dos livros... eu não falo, de jeito nenhum, nunca apareci aqui falando pra vocês, porque eu não gostei do livro, o livro não foi bom, eu não vou divulgar uma coisa que eu não gostei, realmente a escrita de alguns não é legal, eu particularmente não gosto, então eu não consigo vir aqui pra vocês indicar uma coisa que eu não gostei. Se eu vir indicar uma coisa é porque eu realmente gostei. Não tem como eu ficar aqui falando pra vocês, tipo, que todo livro, qualquer divertido que seja, é uma obra-prima, porque não é. Às vezes é um livro pra você se divertir, é um livro bobo, é um livro tonto, igual eu falar, eu gosto muito, sei lá, de Crepúsculo, de Bridgerton, sei lá o quê. Não são coisas sérias, não são coisas profundas, não são coisas difíceis de ler ou de entender, de ter algum significado naquilo. É entretenimento. É obra-prima? Não, é outra coisa, né, gente? Vamos lá. E quando paramos de distinguir entre eles, os padrões caem, não só para os leitores, mas para toda a indústria editorial. É assim que acabamos com livros apressados, escrita baseada em clichês, erros gramaticais, livros escritos por IA e histórias otimizadas para viralizar em vez de prezar pelo cuidado artístico. Colapsar essas categorias... Então, é o que ela tá falando aqui, que tipo, ser viral hoje é muito mais importante do que qualquer leitura que seja. Então, muitos livros acabam de uma forma rápida e absurda, porque é só pra vender, é só pra ser viral, vai ter uns diálogos muito bobos e tontos, que mera, você fica tipo assim, você quer um livro infantil? Não sei. Reduz o nível do que as editoras investem e protegem. Isso não é elitismo, é discernimento. E quanto mais superficial aceitamos que a escrita seja, mais facilmente ela pode ser substituída por IA. A ficção não serve apenas para entretenimento. Ela ensina empatia, história, política e tantas outras coisas importantes quando é bem escrita. Então, gente, é o que eu falei pra vocês. Por exemplo, Crepúsculo foi o livro que me mostrou que existe o Morro dos Ventos Vivantes e várias outras coisas, questões e tal, enfim... tem muito livro hoje sendo escrito por IA. Inclusive, se você pesquisar no Twitter ou no TikTok, tem muita gente que encontra livro exatamente escrito por IA. Eu poderia ter feito a entrega desse vídeo de forma mais educada? Claro, mas você acha que 3 milhões de pessoas estariam participando desse diálogo se eu tivesse feito isso? Se você ainda está aqui agora, se está me acompanhando agora, essa conversa é pra você.
A parte mais ousada de amar algo. Para quem está perguntando agora, atualmente estou relendo O Morro dos Ventos Uivantes, obviamente por causa da adaptação. No TikTok dela tem ela explicando todo o Morro dos Ventos Uivantes, é muito legal. E ela também tá lendo A Coragem de Ser Imperfeito? Acho que é. Coragem de Ser... Peraí. Para o cinema, e também Ousadia de Não Agradar. Ah, Coragem de Não Agradar, é verdade. Coragem de Ser Imperfeito é outra, da Brené Brown. Mas enfim, esse livro A Coragem de Não Agradar é muito bom. Vamos lá para o resto da treta. E aí foi a pessoa respondendo ela. Tá respondendo várias pessoas respondendo ela, né? Tipo, a pessoa falou, que... Vamos lá, vamos ouvir. Está se transformando em fast fashion. Para aqueles que comentaram no meu vídeo dizendo apenas deixe as pessoas aproveitarem as coisas. Toda a mensagem do vídeo passou batida para vocês. Ninguém está dizendo que você não pode gostar de um livro puramente divertido. Deus sabe que eu já li minha cota desses livros de romantasia picantes do Kindle Unlimited. Isso significa que eu nunca li nenhum desses livros de Kindle Unlimited. Inclusive, eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo aqui falando de Dark Romance e foi um tema pra mim completamente fora da realidade, porque eu nunca li livro desse tipo. Deveria ler, né, pra eu falar mais sobre. Que eles são bem escritos? Não. E o problema é que muitos desses autores estão copiando e colando o trabalho uns dos outros, simplificando o estilo de escrita, marcando clichês de uma lista para agradar as massas no BookTok. Não estou dizendo que os autores são os únicos culpados por isso. Ninguém, é o culpado. Existe uma demanda muito alta por isso e, olha, é incrível que tantas pessoas estejam lendo. Não é essa a conversa que estamos tendo aqui. O problema é a fast fashionização dos livros, enredos diluídos, histórias plagiadas, nenhum desenvolvimento de personagem, escrita ruim. A quantidade de vezes que encontrei erros de digitação em livros. Aí você vê pessoas indo para as redes sociais, elogiando essas obras como se fossem obras-primas literárias, leituras de 6 estrelas, alimentando esse ciclo que também é incentivado por algumas editoras que estão lançando esses livros. Outra pessoa comentou naquele vídeo e disse: acho que as editoras precisam ser mais rigorosas. Não estou aqui dizendo que não leio por prazer. Claro, ler é para ser algo prazeroso. Então, gente, eu particularmente só leio por prazer, eu gosto de ler e de aprender as coisas, obviamente, mas me dá muito prazer lendo. E eu acho muito legal essa coisa toda de muita gente voltando a ler, e é o que ela tá falando, isso é muito legal. Mas é inegável falar da quantidade de livros ruins e bobos, e não é nem clichê, porque livro clichê eu adoro também, livro de romance e tal, mas é essa coisa de tudo pra se tornar viral, e fazendo com que as pessoas que estão lendo como se as pessoas fossem burras, como se a gente não entendesse uma frase simples e ficar repetindo. Eu acho isso uma porcaria e se torna em tudo. Eu amo ler, eu amo o escapismo. Quem não gosta? Se o meu último vídeo te ofendeu e você é uma dessas pessoas que diz deixa as pessoas aproveitarem as coisas, eu não te impeço de aproveitar nada. Você não deveria deixar uma garota aleatória no TikTok, que você nem conhece, validar o que você gosta ou deixa de gostar. De novo, não é essa a conversa que estamos tendo. Estamos vivendo uma epidemia de pensamento crítico e inteligência. Todos nós sabemos disso. Estamos cientes disso. Muito disso é causado pelas redes sociais, pelo TikTok, pela diminuição do tempo de atenção. É por isso que precisamos valorizar os autores, os educadores e as pessoas com influência e impacto. Exatamente isso. Que isso é muito culpa de Instagram, de TikTok, tal. As pessoas não conseguem mais ler um livro, não conseguem mais levar uma coisa pra frente a partir do mínimo desconforto, né? Porque tô lendo Machado de Assis, não entendi nada, vou parar de ler, tal. Você não tenta um pouquinho forçar o seu cérebro na língua portuguesa, que é a sua língua, pra entender um livro que é tão bom, né? Vamos lá. E aí essa moça, né, começou a falar sobre que ler esses livros mais, assim, cults, né, não te torna intelectual. Vamos ver o que ela vai falar sobre. Como esses não te torna intelectual e ler livros no Kindle Unlimited não te torna uma burra. A propósito, esses estão no Kindle Unlimited. Ela tá falando diretamente a primeiro vídeo que a gente viu da mulher chamando as pessoas de burra. Acho que tudo se resume a como você se envolve com os livros que está lendo e o que você valoriza na leitura como um ato em si. Eu acredito que alguns livros exigem um pouco mais de esforço mental para ler e entender, e isso se deve a vários motivos. Não se limitando ao tema, à dicção e sintaxe do autor, ao uso de linguagem figurada e metáfora, ao desenvolvimento de temas, etc. Por exemplo, não acho tão extremo ou polêmico dizer que exigiu muito mais de mim e foi uma experiência de leitura muito mais rigorosa ler Paraíso, da Toni Morrison, comparado a algo como Devoradores de Estrelas. Ambos são livros 5 estrelas na minha opinião, mas por razões diferentes, o que é perfeito porque as pessoas leem por motivos diferentes.
Lemos para aprender sobre os outros, sobre o mundo, sobre nós mesmos. Lemos para sermos expostos a outras visões de mundo, outros estilos de vida, para desafiar os nossos e lemos para nos divertir. Um livro pode ser divertido e enriquecedor. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Ler um livro que você acha divertido não é anti-intelectual. Eu acho que, na verdade, a gente se perdeu totalmente quando se trata dessa palavra e agora só estamos jogando ela por aí. É o novo termo da moda. Do jeito que eu vejo sendo usada, é para depreciar gêneros inteiros e grupos de leitores. E isso é muito inapropriado porque o anti-intelectualismo é um problema real. Por favor, é só olhar para o nosso governo. E acho que ficar usando isso à torto e à direito está diminuindo a gravidade da coisa. E embora eu não apoie a ideia de desligar o cérebro para ler, percebo que as pessoas que fazem isso não são anti-intelectuais por natureza. Acho que precisamos nos preocupar quando as pessoas dizem que é inapropriado criticar um certo livro ou que você não deveria analisá-lo criticamente. É aí que temos um problema. Você deveria questionar tudo o que lê. Não importa se é romance ou romantasia, todo livro tem uma mensagem e é nosso trabalho como leitores desenterrar essa mensagem. No fim das contas, se alguém quer ler puramente por diversão, quem diabo sou eu para dizer o contrário? Eu posso dar minha opinião sobre isso, mas não posso forçá-los a nada? E não posso simplesmente chamá-los de anti-intelectuais e de repente me tornar o quê? Intelectual? Porque acredite, tem gente que não lê nada além dos clássicos e que é burra pra caramba. Por ficarmos tão atolados em apontar o dedo uns... Então, eu não acho que a pessoa lá do primeiro vídeo, comenta com a opinião de vocês, quis dizer que as pessoas são burras porque não sei o que é intelectual. Não. Ela quis falar, pelo meu entendimento, foi que tem muitos livros hoje que estão nessa pegada de Netflixação, que é simplesmente ficar colocando coisa clichê pra virar viral e pra poder aparecer na internet, pra que você leia mexendo no celular enquanto você lê, ou pra que você leia só pra postar no seu Instagram. E que postar no seu Instagram tá tudo bem, porque eu também posto todos os livros que eu leio no meu Instagram, porque eu quero que as outras pessoas leiam também, mas a questão é quando você faz só isso, entendeu? Não tem uma questão por trás do livro que você tá lendo, não existe... não é nem questão de entretenimento, é simplesmente que a pessoa que escreveu aquilo tá achando que você talvez seja burra. E que você não vai entender uma coisa mais complexa. Eu acho que foi essa questão que a moça quis trazer, porque os livros estão nessa pegada, tipo assim, tudo é pra viralizar e tal, e nananã. Não tem mais uma escrita que preste, muitas vezes livros escritos por IA, e essa é a questão pior. Um IA nunca vai conseguir traduzir, conseguir converter o que um autor que pegou um livro, escreveu e começou a colocar o que ele pensa no papel. O IA não consegue fazer isso. Vai sair uma porcaria. A gente sabe. Porque aparece vez ou outra esses livros aí do Kindle Unlimited que são completamente IA. E eu acho que foi muito mais essa questão que a moça quis trazer. E eu acho que todo mundo deveria ler e ler por diversão ou o que for, se você querer ler. Mas vocês sabem que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. O que tá virando essa coisa do BookTok? É as pessoas reclamando que o livro tem palavra demais. É as pessoas falando que não conseguem entender nada. É a pessoa falando... E assim, a questão de livro clássico que ela falou, tem muita gente que só lê livro clássico e é totalmente estúpido, não consegue manter uma conversa de 5 minutos. Vamos lá. O BookTok tá cheio de gente insuportável porque são todos viciados e estão todos mentindo sobre isso. Sempre disse que dá pra saber se um homem é viciado pelo número de telas que ele tem em casa. Dá pra saber se uma mulher é viciada pelo tanto de romance estranho que ela tem, e especialmente essas garotas do BookTok, quando as vejo falando, livro após livro, edição após edição, autógrafo após autógrafo. Vocês têm tanto orgulho de serem mentirosos, porque seria uma coisa se dissessem, é disso que eu gosto de me viciar, blá blá blá, é idiota, mas é minha sacanagem favorita. E pronto. Eu diria, o problema é seu, eu não ligo. Mas vocês querem nos dizer que o que fazem tem mérito. Pelo menos alguém está lendo. Pelo menos, quando foi a última vez que viu alguém com um livro? Eu não ligo. Existem páginas literais no Reddit muito mais interessantes do que a merda que vocês leem. Tem páginas no Quora pra mim que são muito mais importantes que seu autor favorito. Veja bem, não estou aqui pra discutir minhas filosofias sobre o que ler e como ler e blá 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 blá. Isso não é informação gratuita neste aplicativo, mas vou te dizer isso de graça. Vocês são insuportáveis, vergonhosos e sem complexidade, porque o que leem é insuportável, vergonhoso e sem complexidade, e é a verdade. Quando você lê livros cheios de clichês estranhos, veja bem, esses clichês não são nem são, e você acha que é erótico, e isso é um vídeo totalmente diferente para outro dia. Mas você lê livros que são cheios de clichês. Isso significa que você investe em falsas narrativas. E quando investe em falsas narrativas como vocês, começa a viver falsas narrativas. E acha que todos ao redor estão fingindo com você.
Ninguém quer jogar esse jogo com você. Ninguém se importa em jogar esse jogo com você. E a razão de estarem todos revoltados é porque uma garota branca e loira, que parece o clichê de alguém que não deveria estar lendo, disse pra lerem material melhor porque o que leem é uma merda e estão todos bravos. E olhem pra cara de vocês e me digam que não estão vivendo um maldito clichê. Porque a moça que aparece é a Penélope lá de Bridgerton, branca e loira. E aí tá tendo maior bafafá, porque eu falando que a cara dela é de quem lê só romance, o que já é absurdo, né? Tem toda a questão também que eu preciso trazer aqui pra vocês aqui, tipo assim, tem gente que se recusa a ler livro de ficção, por exemplo. Igual a pessoa está falando, não é que você só ler livro clássico vai te deixar inteligente. Por exemplo, eu tenho vários amigos que se recusam a ler livro de ficção. Eles só leem livro de não ficção, porque eles não conseguem imaginar uma coisa. Eu acho também que isso, tudo bem, é seu gosto, mas eu acho um problema, talvez, sei lá, de imaginação. Você não consegue imaginar uma coisa, sua cabeça é simplesmente tudo que você vai fazer é pra ser uma coisa séria. Eu não acho que a vida tem que ser assim também, não. Você tem que ter momentos de divertimento. Tenho vários amigos que eles não conseguem fazer nada que não seja pra ser produtivo. Você é uma pessoa, um ser humano que precisa também de diversão pra viver a sua vida. Então tem gente que fica muito vivendo essa coisa, tipo, extrema. O que eu quero trazer aqui, quero que vocês comentem a opinião de vocês também nesse mundo do BookTok, é como os livros estão se transformando, esse tanto de escrita porca, gerada por IA, que você não consegue ter um pensamento crítico, que é diferente de você estar lendo seus romances. Tem romances muito bons, Jane Austen da vida. Meu Deus, os livros dela são maravilhosos. A escrita é linda, muito bem feita, do que você pegar um livro desse Kindle Unlimited, que também é romance, e falar que aquilo ali é a obra-prima da literatura. Não é. E eu tô adorando esse movimento que as pessoas estão cada vez lendo mais, e que você sim deveria ler mais, mas vamos saber separar as coisas e se tornar um pouquinho mais crítico em relação a isso, para não ter a Netflixação que já está tendo dos livros, o que tá tornando cada vez pior, mas as pessoas sabem que vão vender, porque é fofo, porque é viral. E eu acho que é aí que está o problema. Ler também é diversão, mas você também tem que ter um pensamento um pouquinho crítico, mesmo que você só queira desligar o seu cérebro. Comenta a opinião de vocês nesse assunto todo, nessa treta literária. Eu tenho várias outras para trazer, inclusive de pessoas que estão fingindo ler e que surge um aplicativo contar isso, eu quero trazer aqui para vocês. Comentem a opinião de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!